Um dos resultados fundamentais do cálculo é você poder encontrar o máximo e o mínimo de uma função, né? Funções são usadas para descrever diversas coisas no mundo real, em que você quer saber um ponto em que aquilo ocorre com o máximo de intensidade, ou aquilo tem um mínimo de intensidade e assim por diante. Então, o cálculo de máximos e mínimos são fundamentais, tanto para cálculo de uma variável, como funções de mais de uma variável. Então, a gente vai tentar também agora estender os conceitos que a gente tem de funções de uma variável para funções de várias variáveis na obtenção de máximos e mínimos. Bom, começando, vamos definir o que é cada uma das coisas, né? Então, eu vou definir ponto de máximo de um conjunto A. Então, eu vou pegar uma função, um ponto dentro dessa função, de tal forma que, dentro dessa função, um ponto dentro desse conjunto, de forma que o conjunto esteja contido no domínio da função. Tá? Então, é um subconjunto do meu domínio da função. Eu digo que x0, y0 é um ponto de máximo do conjunto se f de xy for menor ou igual a f de x0, y0 para qualquer ponto que eu tomar do meu domínio. Do meu domínio não, desculpe, do meu conjunto A. Tá? Eu estou restrito ao meu conjunto A. Então, quando eu falo que é um ponto de máximo do conjunto, significa que eu estou considerando apenas os pontos que estão naquele conjunto, mas observando que esse conjunto tem que estar inteiramente contido no meu domínio da função. E nesse caso, o valor da função nesse ponto, que é o f de x0, y0, é denominado de valor máximo de f em A. Da mesma forma, a gente também vai se referir em algumas situações a ponto de máximo global, ou ponto de máximo absoluto da função f. E nesse caso, né, é a mesma situação. Eu tenho um ponto x0, y0 do meu domínio agora, tá? E este ponto é maior que qualquer valor da função para todos os pontos do domínio. Observe a diferença. Aqui eu estou restrito ao conjunto. Aqui não. Eu estou restrito ao domínio da função inteiro, tá? Eventualmente, eu posso ter um ponto de máximo do conjunto que não é o máximo global da função, tá? Então, quando eu falo em ponto de máximo global ou ponto de máximo absoluto, eu estou me referindo a todo o domínio da função. Novamente, f de x0, y0 é denominado de valor de máximo de f. Como eu falo máximo de f, não me refiro a nenhum conjunto, eu estou me referindo implicitamente ao domínio da minha função. Nós também vamos definir o que a gente chama de ponto de máximo local. Então, dado um ponto do domínio, eu digo que esse ponto é um ponto de máximo local da função f se existir uma bola de centro em x0 e y0, tal que todos os pontos dessa bola que tem interseção com o domínio, eles satisfazem a condição da função ser menor do que o ponto central da bola. Tá? Observe que para ser ponto de máximo local, ela não precisa, a minha bola não precisa estar inteiramente contida no domínio da função, já que o valor está restrito apenas aos pontos da bola. Tá? Isso é importantíssimo, porque quando você considera que a função atinge o máximo numa região próxima à borda do meu domínio, tá? Eu posso ter um ponto ali que está bem na borda, e aí nenhuma bola vai estar inteiramente contida no domínio, tá? Da mesma forma como a gente definiu o máximo, a gente vai definir mínimo, só que agora, é claro, com a desigualdade trocada, né? Então, nós temos aqui uma função, eu digo que um ponto x0, y0 é um ponto de mínimo do conjunto, se ele for o menor valor, menor que qualquer outro ponto, né, ou qualquer outro ponto aplicado à função, desde que esse ponto esteja no conjunto A. Para todos os pontos do meu conjunto A, o valor da função é maior ou igual a esse mínimo. Então, f de x0, y0 é denominado de valor mínimo de f em A, que eu estou especificando o conjunto. Novamente aqui, o conjunto tem que estar contido no domínio da função. Da mesma forma, eu defino ponto de mínimo global ou ponto de mínimo absoluto se
todos os pontos do domínio da função obrigatoriamente têm o valor por f maior ou igual ao ponto de mínimo, tá? E aí eu digo simplesmente que é o valor mínimo de f. E também defino ponto de mínimo local, né? x0, y0 é um ponto de mínimo local. Se existir uma bola de centro em x0 e y0, tal que todos os pontos da bola que estão com interseção no domínio, necessariamente a função aplicada a eles é maior ou igual a f de x0 e y de 0. Tá? Novamente, aqui a bola não precisa estar contida no domínio da função. Pode existir pontos da bola que não estão no domínio. Esses pontos de mínimo ou de máximo de f são o que eles chamam de extremantes de f. Então, para não ficar falando toda hora, seja um ponto de mínimo ou de máximo da função, a gente simplesmente diz, seja um ponto extremante de f. E eu estou considerando tanto os de mínimo quanto os de máximo. Vamos ver alguns exemplos. Encontre os extremantes, mínimos ou máximos, né? Se houver, da função f de xy igual a 3x menos 5y mais 1, restrita ao conjunto, né? A igual a xy, de x entre menos 2 e 2, y entre menos 2 e 2, né? Então, nós temos aqui, basicamente, podemos desenhar aqui o quadrado, né? Então, nós temos aqui do eixo de menos 2 a 2, né? A 2, tá? De menos 2 a 2. Então, essa região aqui é a região do meu A, tá? Essa região de dentro aqui é o meu conjunto A. Ok? Esse é o meu conjunto A. Muito bem. Se você observar as linhas, né, as curvas de níveis dessa função f, você vê que ela cresce quando vem nesse sentido e decresce naquele outro sentido. Então, o mínimo da função restrita a esse conjunto vai necessariamente ser nesse ponto aqui, ó, né? Nesse ponto aqui. E o ponto de máximo tem que ser aqui, porque a curva de nível, ela cresce para cá e diminui para lá. Então, a menor possibilidade que tem é quando ela estiver nesse canto. E a maior possibilidade é quando estiver nesse canto, já que as curvas de níveis são sempre retas que estão passando aqui. Então, o mínimo vai ser no ponto menos 2, 2, e o máximo vai ser no ponto 2, menos 2. Portanto, nós temos aqui, ó, né? Os cantos, né, entre aspas aqui, da região descrita por A. O máximo será atingido em 2 menos 2, com valor máximo substituindo na função da 17, e o mínimo entre menos 2, 2, com valor mínimo de menos 15. Então, eu encontrei aí os extremantes da função restrita a esse conjunto. Vamos ver um outro exemplo. Encontre os extremantes se houver da função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente já analisou essa função, nós vimos que as curvas de nível dessa função f são círculos concêntricos ao ponto 0, 0, não é isso? E ela as curvas de níveis suas cotas vão aumentando quando eu me afasto do ponto 0, 0. Então, isso significa que o menor valor possível é quando eu estou o mais próximo possível do ponto 0, 0, ou seja, no próprio ponto 0, 0. Então, esse vai ser um ponto de mínimo da minha função, né? Por outro lado, aqui não há restrição de conjunto, então estou considerando todos os domínios da função, que é o R2. Então, eu posso me afastar arbitrariamente aqui do ponto 0, 0, portanto, a minha função pode atingir valores arbitrariamente grandes. Então, não há um extremante superior, ou seja, não há um máximo para essa função, né? Então, eu tenho aqui f diminui em direção 0, 0 e aumenta no sentido oposto. Como o domínio é R2, terá um mínimo global em 0, 0 e não terá máximo nem global nem local. Tá? Não terá máximo local, porque qualquer ponto que eu tomar aqui,
Qualquer ponto que eu pegar e tentar construir uma bola, eu vou ter valores menores e valores maiores, tá? Então eu nunca vou conseguir um máximo local correspondente. Uma observação importante, né? Um mínimo ou um máximo global sempre é um mínimo ou máximo local, mas a volta não é verdadeira, né? Ou seja, eu tenho mínimos e máximos locais que não são globais. Aqui a gente tem um outro exemplo um pouquinho mais interessante, né? É uma função dada por seno de x ao quadrado mais y ao quadrado. Essa função, por causa aqui da função seno, toda vez que o ponto aqui for xy ao quadrado for um múltiplo de π sobre 2 mais kπ, né? O seno vai dar 1. Então, nessas regiões, são exatamente os pontos aonde o resultado vai dar 1. E aí você tem exatamente circunferências correspondentes aqui, né? Tá? Aonde o seno é 1. Então, todos esses pontos aqui são pontos de máximo. Então, ela tem infinitos pontos de máximo, sempre nessa parte superior, em cada uma dessas bordas, tá? E na parte inferior da borda, que ela vai valer menos 1, também são pontos de mínimos globais. Então, existem infinitos pontos de mínimos globais. Então, você vê que a função pode ter um máximo, pode ter, não ter máximo, pode ter infinitos máximos. Cada caso é um caso, precisa ser considerado aí de acordo com a função. Aqui é um outro exemplo de uma função um pouquinho mais complicada, né? A mesma seno de x e y ao quadrado, multipliquei por 2 aqui para dar um efeito melhor, e acrescentei x ao quadrado e y ao quadrado. Estou somando praticamente as duas últimas funções anteriores, né? Observe que essa função faz o seguinte, esse termo aqui, conforme ele vai crescendo, ele vai dando esse efeito aqui de crescimento, tá? E essa aqui dá uma oscilação em cada região. Então eu peguei aqui, fiz um corte, né? Pegando aqui x igual a 0, para a gente ver qual é a região, ou qual é a função que aparece com esse corte. Então você vê que ela faz esse comportamento aqui, né? Ela vem descendo aqui, depois sobe de novo e desce de novo. Então ela vem aqui, sobe de novo, desce de novo, sobe de novo, desce de novo, sobe de novo, desce de novo. E assim vai, né? Aqui ela chega a descer até abaixo do eixo do x, ó. Então você vê que esse cara aqui não é o ponto de mínimo. Ele é um mínimo local, mas não é um mínimo global, tá? Esses caras aqui são mínimos globais. Só que isso aqui é um corte. Então, na verdade, todo o eixo que eu tenho aqui, toda essa parte aqui circular, são pontos de mínimos. Então, ela tem infinitos pontos de mínimo globais, tá? Não tem nenhum máximo global, porque a função continua crescendo indefinidamente, tá? Conforme eu me afasto da região 0, 0. E para pontos locais, cada um desses termos aqui, ó, é um ponto de máximo local e mínimo local. Porque se eu pegar uma região aqui, uma bola ao redor do 6, ele vai estar dando aqui um ponto de máximo correspondente. Então todos esses caras aqui são pontos de máximo globais e esses são pontos de mínimos locais, né? Máximos locais, mínimos locais. Então ela pode ter também infinitos pontos de máximo e infinitos pontos de mínimos locais e não ter nenhum máximo global, tá? Então o fato de ter máximo local não quer dizer que exista um máximo global. A gente precisa diferenciar essas coisas.